agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. No culto de jovens passado, eu falei para os jovens se preparar que eles iam ministrar. Aí depois vinha a mensagem do Silas: Arão, prega no culto que vem. Eu falei: Jesus, tela preta. Mas Jesus é bom, irmãos, e eu fiquei até durante essa semana, eu falei: Silas, será se Jeová não manda outro para pregar, porque essa semana a gente está de mudança, né, irmãos, e prepara apartamento, muda, faz as mudanças, a gente sai do serviço e é direto para lá, uma semana corrida, mas não teve jeito, né, irmãos, o Senhor sabe o que faz. Queria agradecer a oportunidade para o Silas, queria agradecer aqui também os meus sogros, né, que têm dado um apoio essa semana aí. Salomão é serralheiro, é piseiro, é tudo. Faz aí, graças a Deus nos apoiou. Queria agradecer também ao pastor dessa igreja, agradecer a minha esposa, né, irmãos? Graças a Deus que tem tido paciência, tem tido sabedoria e a gente está caminhando junto nessa jornada aí. Por isso que nossas ausências no culto de quarta, tá bom, irmãos? Que ela tem trabalhado muito e quando eu saio cedo do serviço eu estava indo para lá para fazer a mudança logo, e graças a Deus tudo dê certo. Que os irmãos fiquem em espírito de oração enquanto eu estou pregando, para que o Senhor possa falar nos nossos corações, inclusive no meu e no seu também, para que nós possamos sair daqui revestidos do poder de Deus e fortes para caminhar esse mês, esse ano e a vida toda com Deus. Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor: disse Deus, sai-te e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um silêncio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz, ele disse: que fazes aqui, Elias? Podeis tomar assento, irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Meus irmãos, os irmãos conhecem a história do profeta Elias. Mas para nós entendermos esse versículo, precisamos entender a trajetória do povo que ele estava tentando salvar, ou estava tentando livrar. Tudo começa com o chamado divino a Abraão, um nômade da cidade de Ur, na Mesopotâmia. Abraão recebe a promessa de se tornar pai de uma grande nação e herdar uma terra. A promessa passa para o seu filho Isaque, e depois para o seu neto Jacó. Jacó tem seu nome mudado para Israel após lutar com o anjo. E seus 12 filhos dão origem às 12 tribos de Israel. Devido a uma grande fome em Canaã, a família de Jacó migra para o Egito, onde um de seus filhos, José, como os irmãos conhecem a história, havia se tornado governador. Os israelitas vivem bem por um tempo em uma certa região de Israel, mas com a mudança de dinastias egípcias, o povo passa a ser visto como uma ameaça e é escravizado por cerca de 400 anos. No meio desses 400 anos, Deus levanta Moisés para libertar o povo da escravidão egípcia. E a libertação é marcada, como os irmãos conhecem também, pelos 10 mandamentos, transformando-se de um grupo de escravos em uma nação organizada sob uma teocracia. E o que deveria ser uma viagem curta transformou-se em uma peregrinação de 4 décadas devido à desobediência e à falta de fé da primeira geração. Moisés morre antes de entrar na terra prometida, e Josué assume o comando para liderar a conquista final de Canaã. E tudo começa com a libertação do Egito e a promessa no Monte Sinai: vós, serei o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Israel nasceu para ser uma teocracia governada
por Deus. Mas após entrarem na terra prometida, o povo viveu cerca de 300 a 400 anos sob o comando de juízes. Otiniel, o primeiro juiz, sobrinho de Caleb, libertou Israel da Mesopotâmia. Eude, Zangar, Débora, a única juíza e profetisa, liberou com Baraque a vitória sobre Cícera e rei Joabim. Gideão, conhecido pelaquela famosa história dos 300 homens. Tolá, Jair, Jefité e Bisdão, Elon, Abdom, Sansão, Eli, o sumo sacerdote que julgou Israel, e o último rei e profeta Samuel. Ele ungiu Saul e Davi como os primeiros reis. O período que o povo de Israel estava vivendo é caracterizado por um processo repetitivo descrito no livro de Juízes. E que processo era esse? O pecado, o povo se afasta de Deus e adora ídolos. Depois vem a servidão. Deus permite que nações inimigas os oprimam como castigo. Depois vem a súplica, o povo se arrepende e clama por ajuda. Depois vem a salvação. Deus levantava um juiz para libertar a nação. Depois vem a paz, o silêncio. A terra descansava enquanto o juiz vivia, até o ciclo recomeçar. E assim vivia Israel. Após o período dos juízes, Israel viveu uma mudança drástica em sua estrutura política e espiritual, e a transição de uma confederação de tribos para uma monarquia centralizada. O povo sentiu-se vulnerável diante das ameaças externas, especialmente dos filisteus. E vendo a velhice de Samuel, clamou por um líder visível, dizendo: constitua-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Embora Samuel tenha alertado sobre o risco de um rei, Deus permitiu a transição. Saul, o primeiro rei, escolhido por sua aparência e altura, mas cujo reinado terminou em tragédia e rejeição devido à desobediência. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele unificou as tribos, conquistou Jerusalém e estabeleceu uma linhagem da qual viria o Messias. Salomão, filho de Davi, trouxe uma era de ouro, riqueza e sabedoria, construindo o templo de Jerusalém. No entanto, suas alianças políticas, através de casamentos com mulheres estrangeiras, introduziram a idolatria no palácio. Após a morte de Salomão, o peso dos impostos causou uma revolta. O país se dividiu em dois: Reino do Sul, Judá, duas tribos, Judá e Benjamim, mantendo a linhagem de Davi e o culto em Jerusalém. Reino do Norte, 10 tribos, lideradas inicialmente por Jeroboão. E para evitar que o povo fosse para Jerusalém, Jeroboão estabeleceu bezerros de ouro para adoração, marcando o reinado com apostasia. O Reino do Norte passou por várias dinastias estáveis e golpes de Estado, até chegar à dinastia de Omri. Omri foi um líder militar forte que fundou a cidade de Samaria, tornando-a capital de Israel. Seu filho e sucessor foi Acabe. Ele não apenas seguiu os erros de seus antecessores, mas os superou ao casar-se com Jezabel, princesa Felícia. Acabe oficializou o culto a Baal em Israel, perseguindo os profetas de Deus e criando um cenário para o surgimento do profeta Elias. Depois de tudo que vimos na história de Israel, um povo que experimentou milagres, viu a mão de Deus agir, mas também se desviou, chegando a um dos momentos mais críticos da nação. Agora não é apenas um desvio pequeno, é uma crise espiritual profunda. Estou falando do povo de Israel. Israel está sendo governado por Acabe, um rei que não apenas pecou, mas abriu as portas para a idolatria de forma escancarada. E como se não bastasse, ele se uniu com Jezabel, que institucionaliza o culto a Baal. E é nesse momento de cenário de escuridão, de cenário de desperdício do povo, que Deus decide intervir.
Porque Deus nunca fica em silêncio quando a verdade está sendo corrompida. Deus nunca fica em silêncio quando nós estamos vivendo algo que deveria ser anormal, ser normal. Deus nunca fica em silêncio quando o pecado está nas nossas vidas. No Egito, quando a opressão parecia normal, Deus levanta Moisés, o povo sofria, parecia que Deus estava em silêncio. Aí Deus levanta Moisés, a sarça ardente quebra o silêncio e Deus diz para ele: eu vi, eu ouvi e eu desci. E eu já quero abrir parênteses para você nessa noite, irmãos. Deus está aqui te ouvindo, vendo, e se você quiser, Ele vai descer no nosso meio, porque Ele ouve, Ele vê e Ele desce no nosso meio para garantir a nossa vitória. Nos dias de João Batista, quando a verdade foi distorcida pela religiosidade, 400 anos de silêncio profético, o povo estava vivendo uma religião sem transformação. Deus levanta João Batista, uma voz que clama no deserto e confronta o pecado. Na cruz, quando parecia que o mal venceu, Jesus crucificado, silêncio, dor, trevas, Deus quebra o silêncio na ressurreição. A morte não vence, a verdade se levanta com poder. Deus tem sempre a última palavra. Ele levanta profetas, Ele confronta sistemas e ainda revela a sua glória, porque Ele é Deus. Surge Elias, irmãos, sem genealogia apresentada, sem histórico conhecido, sem anúncio prévio, mas ele surge como autoridade que vinha diretamente do céu. Elias não aparece para ser popular, não surge para agradar reis, ele surge para confrontar e para restaurar o altar de Deus. E às vezes nós queremos, irmãos, ser levantados para agradar alguém, não. Às vezes nós queremos ser levantados para falar aquilo que o povo gosta, não. Mas hoje o Senhor Jesus me trouxe aqui para dizer: eu vou levantar, mas eu vou levantar para você confrontar e para restaurar o altar de Deus. Porque infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo numa época em que tudo está virado de cabeça para baixo, mas ainda tem uma geração que Deus quer levantar e está dizendo: eu vou levantar para restaurar o altar de Deus. Deus não levanta profetas para entender, Ele levanta profetas para transformar uma geração. Depois que ele surge, ele chega confrontando e profetizando, dizendo assim: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Elias decreta, porque quem anda na presença de Deus fala com autoridade. Depois disso, o céu se fecha, não chove, a terra passa pela seca, a economia quebra e o povo sofre. Só que aqui, irmãos, eu quero abrir um parênteses até nós chegarmos no texto que nós lemos. Os irmãos vão devagarzinho, vão entender o que eu estou falando. Elias, ele profetiza Elias, confronta Elias. Aí Deus, 1 Reis 17:4-6, Deus disse a Elias: vai para o Oriente. Mas como assim, Senhor? Vou profetizar e o Senhor está mandando eu ir para outro lugar? Elias, ele não questiona a lógica de Deus. Ele não questiona porque Deus fala vai. Ele não questiona porque Deus fala por quê, Senhor, que o Senhor está mandando ir para lá. Não. Ele simplesmente obedece. Aí imagina Elias profetizando que não haveria o vale, não haveria chuva, tivesse ficado lá, tinha morrido de fome, tinha passado sede. Mas aí ele obedeceu à voz de Deus. Ele falou: Elias, vai para o ribeiro.
E lá no ribeiro, ele teve o sustento. Porque só quem obedece tem o sustento da parte de Deus. Só quem obedece tem o sustento da parte de Deus. E aí eu estava meditando nessa palavra, irmãos. E quantas das vezes nós não reconhecemos a voz de Deus? Quantas das vezes nós não reconhecemos quando Deus fala, vai para lá, e nós não vamos. Aí ficamos num lugar que Deus não quer. Aí passamos sede, passamos fome, passamos necessidade, porque não obedecemos a voz de Deus. Os irmãos lembram de Maria lá no túmulo? Ai, cadê o corpo do meu mestre? Cadê o corpo do meu mestre? Aí uma voz de Jesus, mulher que procura, eu procuro o meu mestre. Mas quando ele fala Maria, ela conheceu a voz do mestre. Nós temos conhecido a voz do nosso mestre. Quando ele fala conosco. O povo desobediente estava na cidade, cercado de luxo aparente, mas morrendo de fome. O profeta obediente estava escondido no vale, isolado, mas tinha pão, tinha carne e tinha água, porque obedeceu a voz de Deus. Quem obedece a Deus, irmãos, acorda no deserto sabendo que até os corvos trabalham para o Senhor. Obedeça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus. Obedecendo a voz de Deus vai ter sustento, obedecendo a voz de Deus vai ter milagre, obedecendo a voz de Deus vai ter cura, vai ter resposta. Obedeça a voz de Deus. Irmãos, uma parte interessante. Ele fala no verso 8, 17. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, fica disponível, Elias. Vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde eu ordenei que uma mulher viúva te dê comida. Elias está fazendo o quê? Obedecendo a voz de Deus. E olha o que ele fala: vai ali a Sarepta onde eu ordenei. Irmãos, Deus não é um Deus que faz que nem a gente. Quando a gente quer alguma coisa, eu vou fazer e faz, no impulso, sim. Eu, em nome de Jesus, não vou escrever assim. Mas Deus não é assim não, irmão. Deus, ele fala assim: Elias, vai. Por que, Senhor? Porque eu ordenei que na onde você for vai ter sustento. Vai, Elias, por que, Senhor? Porque onde eu ordenei vai ter milagre. Deus é um Deus da antecipação, irmãos. Ele não está olhando, saberá, Senhor, o que vai acontecer amanhã. Ele já sabe. Os irmãos lembram de Jeremias? Jeremias, antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Ele é um Deus que sabe o que nós não sabemos. Antes, Ele já sabe o que vai acontecer. Só obedeça a voz de Deus, irmãos. Elias está obedecendo a Deus. Eu vou morrer. Ele profetiza na vida da viúva. Seu filho morre, ressuscita a viúva. E aí ele vai encontrar com Acabe de novo. Acabe, irmãos, aquele que ele falou: não haverá chuva, não haverá orvalho, nem nada. Ele vai encontrar de novo. Aí quando ele encontra Acabe, ele diz assim: vendo-o, disse: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Escuta esse verso. Acabe fala: és tu o perturbador de Israel? És tu o perturbador que está causando tudo isso? Mas Elias, ele não ouve essas palavras. Ele diz: eu não sou o perturbador de Israel. E a história continua. Ele desafia os 450 profetas de Baal. E aí os profetas de Baal faz aquela coisa toda.
Baal manda fogo, e o fogo não desce, ele se corta, se desespera e o fogo não desce. Mas aí Elias vai restaurar o altar de Deus. E ele restaurando o altar de Deus, o fogo desce. Ele restaurando o altar de Deus, a providência chega. Ele restaurando o altar de Deus, o povo que estava ao redor vai reconhecer que só o Senhor é Deus. Tem restaurado o altar de Deus aí dentro de você? Tem restaurado o altar que Deus colocou no seu coração? O povo ao redor está reconhecendo que só o Senhor é Deus através do seu altar? Ou o fogo não desce? Ou o fogo não se manifesta porque o altar está desorganizado? Estão organizando o altar de Deus? Os profetas de Baal pediram fogo, mas o fogo não desceu. Elias restaurou o altar e o fogo desce. Meus irmãos, os profetas de Baal é morto. Aí vai chegar ao ponto que nós estamos falando. Acabe vendo aquilo. Ele diz: eu vou contar para Jeza o que você fez com os profetas de Baal. Ô Jeza, Elias confrontou o profeta de Israel e matou os 400 homens, 450 profetas de Baal. Aí Jezabel, deve ser brava, né? Manda avisar Elias que se amanhã não acontecer a mesma coisa que ele fez com os profetas de Baal, ele não estará mais aqui. Aí ela falou isso. Aí quem ficou com medo? Elias, irmãos. O que restaurou o altar, o que profetizou para a viúva, o que ressuscitou o filho da viúva, o que profetizou a chuva que cessasse, o que profetizou para a chuva voltar. Aí Elias fica com medo. Primeiro Acabe fala: eu vou contar para Jeza. Jeza fala: eu vou mandar matar Elias. Aí Elias agora, ele foge. Eu quero morrer. Chega! Já deu para mim, Senhor. Eu não aguento mais. Eu vou sumir. Ele estava dizendo: Senhor, para mim já deu. Para mim já deu, Senhor. Olha o que ele diz. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto por caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: basta, toma agora, Senhor, a minha alma. Irmãos, eu estava vendo isso aqui, eu falei: Senhor, e aí a gente, eu falando assim, irmão, a gente, os irmãos sabem o jeito que a gente era. Eu lembro isso, eu falei: Senhor, por que a gente fica tão assim, né? Elias, ele era um profeta cheio de Deus e sentiu vontade de morrer, irmãos. Mas aí Deus é tão bom que ele manda um anjo para sustentar Elias. Acabe fala, Jezabel fala: Elias, eu quero morrer. Aí vem um anjo: levanta-te e coma. Ele viu um anjo para sustentar Elias. E o que eu quero dizer para você é que nessa caminhada que nós estamos vivendo aqui, ninguém superou, meus irmãos. Ninguém aguenta tudo. Vem! Eu mato no peito, ó. Não, irmão Geraldo, né? Ninguém superou, meus irmãos. Que aguenta tudo. Elias, ele estava assim, profetizando e ressuscitava e fazia tudo, mas ele cansou. Basta, Senhor, toma a minha vida. Aí Deus manda um anjo. Tem anjo de Deus descendo nessa noite para sustentar a sua vida. Aí depois ele caminhou mais 40 dias com a porção daquela comida do anjo. E 40 noites.
Aí ele entrou numa caverna e se escondeu lá. Eu ainda não quero, relutante, como anjo. Aí Deus se apresenta e diz: o que fazes aí, Elias? Tem hora, irmãos, tem hora que a gente não quer saber de nada. Tem hora, irmãos, que a gente está tão cansado, tão esgotado, que nós queremos se esconder numa caverna. Mas aí, oh glória, Jesus, ele não se apresenta no terremoto, não se apresenta na tempestade, não se apresenta no fogo. Ele se apresenta numa voz macia e diz: o que fazes aqui, Elias? Percebe, irmãos, que ele não fala o que fazes aí, Elias. Ele fala o que fazes aqui, Elias. O que ele está dizendo, Elias, não adianta se esconder na caverna, eu estou lá. Não adianta se trancar no quarto escuro, eu estou lá. Ele está. Oh, Senhor, a minha mente está tão perturbada, a minha mente é uma caverna. Ele falou: eu estou aqui, o que fazes aqui? O que fazes aqui? Se ele falasse o que fazes aí, ele não estaria junto, mas ele falou: o que fazes aqui? Dentro dessa caverna o Senhor está contigo. Dentro dessa caverna o Senhor está te sustentando. Dentro dessa caverna o Senhor está te alegrando. Porque tu até se escondeu nessa caverna, mas o Senhor é um Deus que falou: o que fazes aqui? Elias caminha o dia inteiro pelo deserto, um profundo esgotamento emocional. Ele ora: basta, Senhor, toma minha vida. Deus não julga o cansaço de Elias, Deus não julga o sofrimento de Elias. Deus envia socorro, Deus envia alimento, Deus envia sustento. Nessa noite eu não sei como você está nessa noite, mas Deus, ele não julga o seu sofrer. Deus não julga como você está. Pelo contrário, ele envia mantimento, ele envia água, ele envia pão, ele envia carne, ele ordena para teus corpos te sustentar. Fiquemos de pé, irmãos. Dê meu tempo. Estamos falando aqui de um profeta que confrontou o sistema, que se cansou, mas o Senhor mandou o sustento. Enquanto nós obedecemos a Deus, há sustento, há providência. Mesmo que nós estamos numa caverna, o Senhor envia a providência. E Senhor, para que o Senhor quer que eu saia dessa caverna? O Senhor não quer que você fique parado nessa caverna. O Senhor não quer que você fique de braços cruzados nessa caverna. Há muitas pessoas que ainda querem ouvir o seu louvor, a sua oração, a sua palavra, a sua voz dizendo: Jesus te ama. Ele levantou Elias para ungir reis, para deixar um sucessor e para continuar confrontando o sistema de idolatria naquele tempo. E nessa noite, no meio dessa caverna, o Senhor diz para você no íntimo do seu coração: não na tempestade, não no fogo, não no vento, mas na calmaria da sua voz. O que fazes aqui, Elias? Irmãos, João capítulo 21, verso 1. Jesus apareceu e diz assim: manifestou-se Jesus e fez outra vez assim. Pedro tinha negado, Pedro estava na caverna da culpa, mas o Senhor apareceu de novo para ele e fez outra vez assim. Assim o que estabeleceu o seu ministério: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Nessa noite o Senhor quer manifestar no nosso meio e fazer outra vez assim. Assim como quer curar de novo, quer salvar de novo, quer te usar de novo, quer te restaurar de novo. Ele quer fazer outra vez assim. E assim eu faço um convite para os irmãos. Tem alguém que está vivendo numa caverna e precisa de uma oração? Nós vamos orar. Enquanto você vem à frente, ore comigo em nome de Jesus. Minha vida.
novo, Senhor. Senhor, nós estamos aqui, Deus. Apresenta essas vidas nas tuas mãos, Senhor. Senhor, o Senhor sabe que nós não merecemos, Pai. O Senhor sabe, Deus, o que cada um está passando. Mas em nome de Jesus, Senhor, faz de novo. A nossa vida é sua, Senhor. O nosso caminho é seu. Senhor, entra nessa caverna com Ele. Senhor, e restaura essa vida. Em nome de Jesus, Deus. Nós não merecemos, mas faz de novo na nossa vida, Senhor. O Senhor conhece o que cada um passa no nosso meio, sabe a necessidade de cada um, mas assim como Elias, Senhor, levanta o teu povo para continuar fazendo a tua obra. Ó Deus, entra na casa dos teus filhos, entra no caminho dos teus filhos, entra na família dos teus filhos e faz de novo, Senhor. Cura de novo, restaura de novo, traz a salvação de novo, porque nós cremos no teu poder, cremos no teu poder, cremos no teu poder, cremos no teu poder, Senhor. Nos ajuda e nos sustenta, Deus. Nos dê força. Nós precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor, Pai. Sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não podemos nada, Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada, Deus. E é por isso que nós queremos o teu poder nessa noite. Faz de novo na nossa vida. Batiza de novo, Senhor. Muda a história dos teus filhos. Muda, Deus, transforma. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Senhor, nós temos o teu poder. Se alguém aqui, Deus, precisando de um socorro, socorre. Porque o Senhor é um socorro bem presente no dia da angústia. O Senhor é o alívio, o Senhor é o sustento. E em nome de Jesus, alivia essa alma, sustenta essa alma, porque nós cremos no teu poder, Senhor. Deus, assim nós te pedimos todas essas coisas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Agradeço a oportunidade.